Oi, meu nome é João, sou o Luca. E o meu nome é Elissa. Então, professor André, a gente aqui fez um trabalho sobre o simulado, onde, no geral, já deu pra ver no relatório que ele consiste num programa que vai fazer algumas perguntas e no final a gente consegue imprimir na tela um gabarito mostrando qual é a pergunta, aliás, qual é a questão certa e qual a questão você assinalou e o número de questões certas que você assinalou. A motivação desse trabalho também está lá no relatório, é tipo um autoteste, assim, como a gente ainda não aprendeu algumas matérias como por arquivo, fazer um banco de dados assim mais complexo, onde poderia ir para o computador da professora, por exemplo, a gente achou melhor não, a gente só conseguiu fazer de um jeito que fosse mais autoavaliativo, assim. Então é um simulado que serve para o aluno tentar fazer e ele vê no que ele errou e tenta melhorar isso que ele errou, tentar estudar essa matéria que ele errou, a pergunta. As perguntas... Dá algum feedback, né, do conhecimento do aluno. Isso mesmo. Então vamos começar. Bom, a gente vai começar primeiro aqui com as importações Dos pacotes. A gente usou essas funções. Então, a gente importou várias bibliotecas, tipo o Swing, que é a biblioteca que a gente importa para interface gráfica, o Útil, que é aquele esquema mais do scanner, assim. Pra ter entrada do usuário. E... Tá. A gente começa com a função vazia principal. Então, ele vai abrir uma caixa de diálogo, que a gente usou o pacote JOption Pane. A primeira caixa é de diálogo. Então, ele vai abrir uma caixa de texto em que o usuário insere o nome. Então, depois de apertar o OK, então ele aparece a boa sorte, né? mensagem de diálogo, mensagem boa sorte com o seu nome. E manda você se preparar em cima, que é essencial você estar preparado para o desgaste. Exatamente. Após, na mesma função JOption, é aberta uma janela de instruções, em que ele imprime a mensagem. O simulado consiste em 10 questões de múltipla escolha de vestibulinhos de ETEC de anos anteriores. Isso. Aqui. E aí, por último, né, o que ele vai fazer é chamar a função, um módulo não principal, mas o módulo que está toda as perguntas e respostas e o gabarito. Então, primeiro ele mostra os diálogos, os painéis que nem ele explicou, o JOption Pane, os 3 JOption Panes que abrem, né? Uhum. E depois ele já vem direto para o programa do simulado mesmo que foi feito nos módulos. Isso. Aí a gente vai ter essas variáveis, os dois JPanel aqui para abrir as caixinhas de diálogo. A gente vai ter os JRadio Button, que são os botões selecionáveis das janelas das alternativas. E essa função Button Group, ela só deixa selecionar uma das Dos J-Radios. Dos J-Radios acima. Esse label que vai colocar a tagzinha, vai colocar o nomezinho Na pergunta, né? É tipo rótulo. Tipo, você consegue inserir alguma coisa nesse meio. Isso. Aí a gente vai ter também o JButton, que é pro botão de confirmação, a matriz para relacionar a pergunta com a resposta, e o string, o vetor, para o gabarito. E esse contador. Oi? Falei tudo em string. Tudo em string, isso. Que são com... a variável... Que a variável é alfanumérica, né? Alfanumérica. Isso. Aqui a gente vai ter... O hashmap. Esse hashmap, ele serve para você pegar um número e relacionar esse número com um string. Tanto que esse integer é como se ele estivesse pegando um int e transformando num string. E o map é essa função. Esse hashmap é a função para fazer isso. O map ele está relacionando um inteiro com um número, com uma string,
E o hash map é a função que insere e implementa o map. Aí, vamos passar. Aqui são os códigos relacionados às janelas, ao tamanho. Aqui as cores, as configurações das janelas, exatamente. Aqui a gente sempre bota sempre o JRadio voltar no primeiro botão. Como... Não, é pra você mexer aqui. Porque ele não consegue mexer o dedo. Você mexe com o mouse. Né? Então, aqui ó, o JRadio sempre vai inicializar cada telinha que ele for girando no primeiro botão. Vai ficar mais fácil para ele não poder selecionar o botão confirmar sem selecionar uma questão. Senão a gente teria que fazer várias outras funções para confirmar, fazer um default e aí daria muito trabalho. Então, aqui você vai ter a função para abrir a janela, que vai printar isso na tela. Os fundos, o botão, aqui a janela do próprio programa. Antes, aquela janela de cima era a janela da interface, essa aqui é a janela do programa, do panel. Na função pergunta alternativa, a gente inicializou as perguntas e as respostas dentro da matriz e também inicializou o vetor gabarito. Aqui o vetor gabarito. Dentro do gabarito, certo? O que a gente fez aqui, ó, cada linha que vai variar é uma pergunta diferente. E cada uma das perguntas diferentes, o 0 é o enunciado da pergunta, a coluna 1, 2, 3 e 4, elas são as alternativas. Isso, A, B, C, D. E aqui nesse vetorzinho gabarito, a gente só bota qual é a pergunta que foi feita e qual vai ser a resposta correta. E a gente tem que mostrar aqui a função ler questão. Nessa função, a pergunta da linha índice, que é a linha já inicializada na matriz pergunta-resposta. Aqui vai ser impresso a pergunta do índice tal. E aqui, alternativa A, vai vir o texto do mesmo índice e coluna 1, que é a alternativa A, e respectivamente o B2, C3 e D4. E aqui é a mesma função que o João explicou lá em cima. A cada vez que uma questão muda, o A é selecionado primeiramente.